Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer mais uma super aula, certo? Continuando a nossa revisão, a gente vai falar sobre relações trigonométricas fundamentais. Mas quem seriam essas relações trigonométricas fundamentais? Hoje nós vamos falar do seno, cosseno e tangente. Vamos lá começar essa aula? Olha aí, travou aqui, mas vamos lá, meu povo. Na aula passada, a aula que a gente falou sobre o Teorema de Pitágoras, a gente falou sobre os principais elementos de um triângulo retângulo. Né? Então você deve lembrar aqui que o maior lado de um triângulo retângulo é a hipotenusa e os outros dois são chamados de catetos. Beleza, você sabe que ele é retângulo porque tem esse ângulo interno aqui, ó, um quadradinho com um ponto do meio, que significa 90 graus. Só que nessa figura tem um elemento diferente. Observe este ângulo destacado aqui e esta letra esquisita. Quem seria essa letra esquisita? Bem, na matemática e na física, a gente costuma usar ângulos e utilizá-los com letras gregas, como alfa, beta e gama. Então, esse ângulozinho que você está vendo aqui é o ângulo alfa. Tá aí, ele representa um dos ângulos internos desse triângulo retângulo. Pois bem, olha o que a gente ainda tem. Lembra do maior lado? Hipotenusa, né? Perfeito. Agora a gente vai aprender a diferenciar os tipos de catetos. Aquele cateto que está de frente ao ângulo que eu estou analisando, ele é chamado de cateto oposto. Ó. Então, o C vai ser chamado de cateto oposto. E aquele lado que vai ficar vizinho ao ângulo, a gente vai chamar de cateto adjacente, que não, nesse caso aqui vai ser o B, cateto adjacente, beleza? Olha aí, quais são as relações que a gente vai estudar hoje? Seno, cosseno e tangente. O que é seno? Veja bem, olha para o ângulo e localiza. Seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto é o cateto que está de frente, C, hipotenusa vai ser o A. Então, quem é o seno de alfa? Cateto oposto sobre a hipotenusa, C sobre A. Perfeito. Quem que eu entendo por cosseno de alfa? Cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é a tangente? Tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser C sobre B. Beleza? Tranquilidade. Viu como esse assunto é facílimo? Além da gente saber as relações seno, cosseno e tangente, é importante a gente conhecer os três ângulos mais famosos, mais conhecidos na matemática, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Como é que a gente vai memorizar o seno, cosseno e tangente desses três ângulos? Eu fiz uma tabelinha aqui e eu vou dar uma super dica para você nunca mais esquecer. Vamos lá, vamos desenhar uma tabela aqui. Olha aí, tabelinha. Essa tabela, pessoal, eu vou colocar aqui 4 linhas, certo? E 4 colunas, tá bom? Vai ficar um pouquinho aqui quebrado, mas é porque eu estou fazendo rápido. E aí, o que eu vou fazer? Nessa primeira linha, eu vou preencher com os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Tá bom? Opa, ainda esqueci aqui mais um tracinho, ó, 30, 45, 60. Na primeira coluna, eu vou preencher com seno, cosseno e tangente. E qual é a dica que a gente vai fazer para lembrar seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis? Você vai fazer o seguinte, você vai passar a barra de divisão na segunda linha, então vai ser barra, barra e barra, e aí você vai preencher com os números na ordem 1, 2 e 3, ok? 1, 2 e 3. E agora você vai passar a raiz quadrada nesses três, ó. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. E todos eles você vai dividir pelo número 2. Olha aí como é fácil. Agora você já sabe o seno de 30, 45 e 60. E o cosseno é mais fácil ainda, porque você vai apenas inverter. Então, você vai passar a barra, barra e barra. E aí, em vez de ser 1, 2, 3, você vai colocar 3, 2 e 1.
Novamente, raiz, raiz e raiz. Todo mundo dividido por 2. 2, 2 e 2. Como é que eu faço para determinar a tangente? Antes disso, eu vou terminar de preencher esta tabela que está horrível, está aqui na minha cara de horrível, esta tabelinha aqui, ok? E eu vou te lembrar o seguinte, existe uma relação entre a tangente, o seno e o cosseno. Que relação é essa? A tangente, pessoal, de qualquer ângulo, sempre vai ser igual ao seno deste ângulo dividido pelo cosseno. E aqui eu vou ilustrar por meio desta figurinha. Perfeito. Se eu quero determinar, portanto, a tangente de 30, o que é que eu devo fazer? Se eu pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30, eu tenho a tangente de 30. Veja que vai dar uma divisãozinha aqui, ó, de uma fração sobre fração. Então, nesse caso, pessoal, para mim conseguir desenrolar essa conta, eu vou dividir direto, né? Porque o interesse aqui é a gente saber qual é a tangente de 30. Se eu dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, eu vou ter como resposta a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Para mim descobrir a tangente de 45, basta dividir o seno de 45 sobre o cosseno de 45. Que nesse caso são iguais, vai dar 1. E a tangente de 60, dividindo o seno de 60 pelo cosseno de 60, vai dar simplesmente raiz de 3. Agora vamos ajeitar esta tabela que está horrível. Vou colocá-la de uma maneira bem bonitinha. Pronto, perfeito. Toda vez que você, portanto, precisar, recorra à sua tabela, certo? Lembrando que a maioria das questões vai trazer um desses 3 ângulos notáveis. Vamos lá praticar? Calcule o valor de x na figura. Cadê a figura, meu povo? Tá aí. Eu tenho um triângulo retângulo e ele está especificando um ângulo de 30 graus, x e 1000 aí. Veja que esse x está de frente ao 30. Uma informação importante, né? Veja que esse 1000, ele é hipotenusa do triângulo retângulo, já que ele está de frente ao ângulo, ele é o maior lado, o ângulo reto, né? Ele é o maior lado. Então, qual relação eu vou precisar utilizar daquelas 3 para mim encontrar o valor de x? Veja que se o 1000 é hipotenusa, o x ele vai ser um dos catetos. Veja que ele está de frente ao 30 graus, então ele está oposto. Qual a relação que envolve cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, seno de 30 é x sobre 1000. Beleza. E aí você vai ter que lembrar na tabelinha quanto vale o seno de 30. Dá uma pescadinha, seno de 30 vale 1/2. Então, vai ficar 1/2 igual a x sobre 1000. Perfeito. O que é que você faz agora? A gente vai fazer produto dos meios pelos extremos. 2 vezes x é igual a 1 vezes 1000, ou seja, 2x é igual a 1000. Para me isolar o x, basta o 2 que estava multiplicando passar dividindo pelo 1000. Então, a minha resposta do exemplo 1 vai ser 500 metros. Viu como é fácil? Depois dessa aula, você vai sair respondendo todas as questões que tem das relações trigonométricas fundamentais. Vamos para o nosso último exemplo. Exemplo 2. Qual a altura da árvore da figura? Está aqui a figura. Veja que figura linda. Eu quero calcular a altura dessa árvore, sabendo que eu tenho um raio aqui de sol, né? Que está cortando aqui bem em cima da árvore e está projetando uma sombra de 15 metros. E aí ele formou um ângulo, esse raio, 45 graus com o solo. Como é que eu faço para calcular a altura da árvore? Veja que enigmático, né? Que é isso? É uma relação super simples. Você vai fazer o seguinte, você vai utilizar a relação que envolve, veja que eu tenho aqui o cateto oposto, né? O H representa o cateto oposto, uma vez que a hipotenusa é o raio de sol, não é isso? Ó? O maior lado. E aí sobrou, então, o cateto oposto sobre cateto adjacente. Que relação que eu envolvo? Tangente. Tangente de 45 tem que ser, então, a altura sobre 15. E como é que a gente faz? Quanto é que vale a tangente de 45, meu Deus? Tangente de 45 vale 1. Então, 1 tem que ser igual a H sobre 15. E o que é que a gente faz? Você lembra, né? Embaixo desse 1 tem que ter alguém. Fica sempre subentendido que é 1. Eu costumo dizer para meus alunos que esse 1 aí é que nem chifre. Você não está vendo ele, mas ele existe, né? Então, agora você vai fazer o produto dos meios pelos extremos. Vai ficar H vezes 1. H, 1 vezes 15, 15. Então, 15 metros. É isso aí,
Valeu e até a próxima, galera!